Sejam bem-vindos à FORP. Eu vou te mostrar como navegar por dentro da nossa plataforma e criar relatórios técnicos de rotulagem. Assim que você acessa a área de rotulagem, você encontra todos os seus projetos salvos. Cada projeto representa um produto ou uma variação de um produto que você está desenvolvendo. Aqui você consegue editar, visualizar, gerar etiqueta, duplicar ou deletar. Uma dica importante: sempre que você fizer uma alteração relevante, como uma mudança de receita ou ingrediente, o ideal é criar um novo relatório. Isso mantém o seu histórico organizado. Outro ponto importante é a padronização dos nomes. Use nomes claros, por exemplo, Brigadeiro Tradicional 2026, Molho de Pimenta versão sem açúcar. Isso facilita muito na gestão, principalmente quando você tiver muitos produtos. No nosso caso, eu vou começar aqui com um novo rótulo e o nome do meu projeto será Delícias da Vovó. A denominação de venda é basicamente o nome oficial do produto. E aqui vai um erro muito comum. Não é o nome criativo ou de marketing, é o nome técnico do produto, que descreve o que o produto realmente é. A denominação precisa seguir regulamentos específicos, quando existem, que são os RTIQs. Aqui você consegue visualizar tanto os RTIQs do mapa quanto os da Anvisa. No nosso caso, será bolo de coco. O peso líquido é a quantidade real do produto que o consumidor está levando, desconsiderando a embalagem. No nosso caso, o bolo pesa 250 gramas. Na seção Alimentos e Porções, antes de montar a tabela nutricional, você precisa entender os grupos de alimento. Cada alimento pertence a um grupo e isso influencia diretamente no cálculo nutricional. Então, você vai escolher qual grupo representa adequadamente o seu. No nosso caso, nós vamos escolher o grupo 1, que é produtos de panificação. Além disso, você pode consultar quais alimentos a tabela nutricional é voluntária. Ainda, caso seu alimento seja consumido individualmente ou pesado na presença do consumidor, você deve selecionar esse ícone. A porção é a quantidade do alimento que será usada como referência para a tabela nutricional e ela não é definida aleatoriamente, existe uma padronização. As porções são baseadas em referências oficiais que variam conforme o tipo de alimento. No meu exemplo, o bolo tem 60 gramas. A medida caseira vai refletir a quantidade da porção no alimento. No nosso caso, será 6/25, então, do bolo ou da unidade. A receita é o coração da tabela nutricional. Tudo começa aqui: o rendimento, os ingredientes e as quantidades. Coloque um rendimento que se adequa ao seu produto. No meu caso, a receita teve um rendimento de 750 gramas, porque eu fiz 3 bolos de 250 gramas. Como escolher um ingrediente das nossas bases de dados IBGE, TACO ou SDA? Na hora de montar a sua receita, você vai escolher ingredientes dentro da base de dados da plataforma. E uma dica essencial: nem todo ingrediente com o mesmo nome é igual, como por exemplo o açúcar. Nós selecionamos aqui o açúcar, tanto do IBGE quanto da TACO, da USDA e da FORP. Eu vou selecionar aqui esse primeiro, que é do IBGE, vou avaliar os nutrientes, vou selecionar ele como açúcar adicionado, porque esse açúcar vai ser adicionado ao nosso bolo. Caso eu queira comparar esse açúcar que está na tabela do IBGE com outro açúcar, eu venho aqui na seção Comparar com os outros ingredientes. Adiciono outro, nesse caso, um outro açúcar, porém eu quero esse açúcar da TACO. Então eu venho e deixo somente a TACO selecionada. Clico aqui e comparo. As duas tabelas mostram os dois nutrientes. Eu posso comparar o valor energético, carboidratos. Nesse caso aqui, mostramos que a proteína tem um teor elevado maior na tabela da TACO do que na do IBGE. Para o meu produto, eu prefiro usar esse açúcar do IBGE, então eu venho aqui em adicionar e ele será adicionado à receita. Coloco a quantidade e coloco em adicionar.
e ele vai aparecer aqui na minha receita. Por isso, sempre verifique a descrição completa, confira a origem dos dados e escolha o mais compatível com o seu produto real. Se necessário, você pode criar então um ingrediente personalizado nos meus ingredientes. Clicando em criar um ingrediente. Nesse caso aqui, eu vou colocar o leite, por exemplo. Então, ele tem o valor energético, carboidratos, açúcares, proteínas, e clico em criar ingrediente. Eu simplesmente clico em adicionar, que ele será adicionado à nossa receita. Você deve criar um ingrediente sempre que for um insumo específico do seu fornecedor, tiver uma composição diferente da padrão ou for uma preparação própria. Conforme você for adicionando ingredientes à sua receita, você já consegue pré-visualizar as tabelas. Finalizando a receita, você consegue ver a memória de cálculos. A memória de cálculos é o registro de como a sua tabela foi construída. Ela mostra os ingredientes utilizados, as quantidades e como cada nutriente foi calculado, sem os arredondamentos. Aqui ao lado, a Forp disponibiliza vários modelos de tabelas. Por exemplo, tabela linear, tabela horizontal, horizontal reduzida. No nosso caso, eu vou colocar a tabela linear. A escolha deve garantir conformidade com a legislação e adequação ao seu produto. Nos campos da rotulagem nutricional frontal, você precisa apenas adicionar a altura e a largura do painel principal, que a plataforma gera as lupas automaticamente. Ao lado, você pode conferir quais são os alimentos que as lupas não precisam estar. A plataforma gera automaticamente a lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidades. Porém, caso precise, você deve ajustar também conferindo os RTIQs de cada ingrediente. Se o seu produto contém ingredientes transgênicos, isso precisa ser declarado. Nesse quadro, você consegue descrever. Pelo nosso exemplo, nós temos óleo de soja. Então, nesse caso, nós vamos colocar contém derivados de soja transgênica. No item alergênicos, você deve verificar quais são os ingredientes alergênicos de acordo com a legislação. No quadro, nós vamos escrever como exemplo, alérgicos contém derivados de trigo. Porque no nosso exemplo do bolo, ele contém farinha de trigo. Então, a farinha é um derivado e nesse caso a gente escreve alérgicos contém derivados de trigo. Com relação aos alertas, você pode selecionar o que mais se adequa ao seu produto. Sempre que houver alteração na receita, você pode tratar como uma nova fórmula. Por exemplo, mudança de ingrediente, alteração de quantidade ou substituição de um insumo. Quando o produto utiliza aromas, isso precisa de ser declarado. Nesse link, você encontra como fazer essa declaração corretamente. As informações de formatação de validade e lote já estão descritas no relatório, pois são padronizadas. Com relação às instruções de preparo, uso e conservação, você pode colocar aqui, nesse quadro, as que você considerarem necessárias para o seu produto. Com relação à identificação de origem, o rótulo deve informar quem é o responsável pelo produto. Isso inclui razão social, CNPJ e endereço completo. O rótulo deve informar quem é o responsável pelo produto. Isso inclui nome da empresa, CNPJ, endereço completo e país de origem. Caso seu produto seja distribuído por outra empresa, ele pode ser indicado também aqui. As informações adicionais são todos os dados que complementam o rótulo, como, por exemplo, outras alegações nutricionais ou informações que você considerar importante. Depois de inserir todas as informações, você clica em Salvar o projeto. Aqui você organiza layout, estrutura e apresentação final.
Esse relatório pode ser utilizado tanto internamente quanto enviar para o designer ou a equipe de marketing. Um ponto muito importante: esse relatório é todo personalizável. Você pode retirar, ajustar informações que mais façam sentido para você. O relatório final reúne todas as informações do seu produto, entre elas tabela nutricional, lista de ingredientes, alergênicos e alegações. Sempre revise tudo com atenção.